Olá pessoal do canal, eu sou o Engenheiro Rodrigues e hoje vou trazer para vocês a resolução de 5 questões da prova da primeira fase do concurso de admissão ao Corpo de Engenheiros da Marinha. Primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês que deixassem o like no vídeo, se inscrevessem no canal e também que cliquem no sininho para receber notificações de novas publicações de vídeos e aulas que a gente vai colocar toda semana aqui, tudo bem? Pessoal, como funciona o CP100? Ele é um concurso para engenheiros já formados, com até 35 anos no ano de inscrição, e que é dividido em 2 fases, sendo que na primeira fase nós temos uma prova objetiva, uma prova fechada, de 20 questões, que contemplam assuntos de matemática e física do ensino superior, e também temos uma redação nessa primeira fase. E já na segunda fase é a prova específica. Então nós vamos dar uma olhada em 1/4 dessa prova nesse vídeo de hoje, e conforme eu for obtendo o feedback de vocês, a gente vai colocando mais vídeos de resolução de questões, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nessas 5 primeiras questões para ver quais assuntos a gente vai abordar. Um comentário que eu queria fazer com vocês, pessoal, é que essa prova da Marinha ela é muito bem estruturada e se a gente olhar as provas dos anos anteriores, tem alguns assuntos que acabam se repetindo. Então dá para observar uma consistência da banca. Isso é interessante para quem está estudando, porque a gente sabe o que vai ser cobrado, a gente sabe ali qual é o bizu, o que a gente tem que focar. Vamos lá. Nessas 5 primeiras questões, nós vamos abordar um assunto de séries e sequências, logo na primeira questão. Depois, assuntos de cálculo diferencial e integral em mais de uma questão. Então, o assunto tem que estar dominado. Se você quiser ter a sua aprovação, você tem que dar bastante atenção para cálculo integral e diferencial. Depois, nós vamos estudar máximos e mínimos de funções multivariáveis, estudando ali a primeira e a segunda derivada e o cálculo da matriz hessiana, para saber qual é o comportamento dessa curva nos pontos em que a gente achar os candidatos a pontos extremos. Nós vamos utilizar também técnicas de integração numérica, aí a técnica do trapézio e de Simpson, que são assuntos que caem bastante nessa prova, e também cálculo vetorial. Vamos lá. Na primeira questão, é dado o seguinte enunciado. Considere que para o intervalo de x de menos 3 até 3, a função f de x, que é um somatório aqui e uma função de x também, depois é pedido que a gente calcule a integral de 0 a 1 dessa função f de x. Então, nessa questão, nós vamos ter que usar alguns conceitos de séries e sequências. Na segunda questão, nós temos que calcular a derivada de uma função que é integral de outra função, e os limites de integração são funções de x. Então, aqui a gente vai precisar usar a regra da cadeia para resolver essa questão. Tudo bem, pessoal? Estou dando uma passada aqui na diagonal, mas quando a gente estiver resolvendo, eu dou mais atenção aos pontos. Na questão 3, nós temos o seguinte enunciado. Os pontos de mínimo local da função f de xy, uma função polinomial de x e y, são... Então, aqui nós vamos ter que estudar a primeira e a segunda derivada e também a hessiana e o sinal dessas derivadas. Na questão 4, nós vamos ter que calcular essa integral pelo método dos trapézios e também pelo método de Simpson. E na quinta questão, nós vamos ter que verificar, dentre as opções dadas, qual delas representa um campo conservativo. Lembrando, pessoal, o que é um campo conservativo? Se a gente lembra da física, esse campo conservativo é um campo no qual o trabalho da força dele independe do caminho. E matematicamente isso quer dizer que o rotacional desse campo é o vetor nulo. Pessoal, dando início à resolução das nossas questões, vamos lá. Então, nós temos aqui, na primeira questão, o enunciado é: considere que para x no intervalo de menos 3 até 3, a função f de x é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n vezes n mais 1, dividido por 3 a n vezes x a n. Então, a integral de 0 até 1 de f de x dx vale... Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a estruturação da nossa questão aqui. Então, a nossa função na questão... Nossa função f de x é igual a menos 1 elevado a n menos 1 elevado a n
sobre 3 elevado a n vezes n mais 1 sobre vezes x elevado a n. Isso aqui tudo, somatório, é um somatório de n igual a 0 até infinito. E aqui nós temos que calcular a integral de 0 a 1 de f de x dx. Então, como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeiro, nós vamos jogar essa função para dentro da nossa integral. E o interessante aqui é que a única coisa que depende de x na nossa função é o x a n. Então, essa parte de integrar não é tão complicada. Nossa integral de 0 até 1 do somatório de n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n sobre 3 a n vezes n mais 1 vezes x elevado a n dx. Então, vou botar aqui tudo sobre colchetes, porque isso aqui não depende de x. Então, se a gente resolve essa integral, ela é uma integral bem simples, é uma integral polinomial, e x elevado a integral de x elevado a n é 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1, pessoal, a conhecida regra do tombo, né? Então, essa integral, ela vai valer somatório de n igual a 0 até infinito de menos 1 sobre n sobre 3 a n vezes n mais 1 vezes 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 calculada de x igual a 0 até x igual a 1. Aqui a gente pode cortar esse n mais 1 com esse n mais 1. Então, se a gente calcula nos limites de integração, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Menos 1 elevado a n sobre 3 a n. Para o nosso x igual a 1, x elevado a n mais 1 sempre vai ser 1. E para o x igual a 0 sempre vai ser 0. Então essa integral vai ser a soma dessa própria sequência aqui, né? E é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de menos 1 terço elevado a n. Isso aqui, pessoal, é uma soma de uma PG infinita, com a razão menos 1 terço. Então, se a gente recorda qual é a expressão da soma de uma PG infinita, é o A0, que é o primeiro termo, vezes dividido por 1 menos R, que é a razão. Então, nesse caso, nossa soma da PG infinita é o A0. Quando o N é 0, isso aqui é menos 1 terço elevado a 0, que dá 1. Então, 1. E aqui o nosso R, ele é menos 1 terço. Então, aqui vai ser 1 menos 1 terço. Se a gente faz essa conta, aqui dá 1 dividido por 1 mais 1 terço, aqui dá 4 terços. Então, a nossa soma, ela dá 3 quartos. Com isso, se a gente volta lá na nossa questão, a resposta é 3 quartos, letra C. Nós temos a resposta para a nossa primeira questão, letra C. Vamos dar uma olhada na segunda questão agora, pessoal. O que é pedido da gente? Se f maiúsculo de x é igual à integral de x até x quadrado de cosseno de t quadrado, então a derivada dessa função é... Vamos lá. Aqui, como tinha falado com você inicialmente, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Não é uma questão tão difícil essa não, mas é preciso lembrar do conceito, né? Então, é a f de x maiúscula, ela é a integral de x até x quadrado de cosseno de t ao quadrado vezes dt. E aqui nós queremos saber a derivada dessa função. Pessoal, vamos pensar aqui. A derivação ela é a operação oposta da integração. Então, se a gente deriva essa função, nós vamos obter a própria função, que é o nosso integrando aqui. Mas, uma diferença que nós temos nessa situação é os nossos limites de integração são função de x.
Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Como é a regra da cadeia? Nós vamos ter que derivar, calcular essa função que está aqui dentro, que é o nosso integrando, para o valor de x, de t aqui no caso, né, que vai ser os limites de integração, e cada parcela nós vamos ter que multiplicar pela derivada dessas funções aqui. Vamos chamar de g de x é igual a x quadrado, e aqui uma h de x que é igual a x. Então a nossa g' de x ela é 2x, e a nossa h' de x ela vale 1. Então, fazendo esse cálculo, a nossa f' de x vai ser a derivada do que está dentro da integral, a derivada da f de x, que é a derivada da integral de cosseno de t quadrado, que é então o cosseno de t ao quadrado. E aqui ela vai ter que multiplicar a nossa g' de x, que vai vezes g' de x. Isso aqui calculado para um limite de integração x quadrado, menos cosseno de t ao quadrado vezes h' de x, calculada para x. Então a nossa f' de x ela vai ser g' de x, a gente já calculou aqui ao lado, ela vai ser 2x vezes cosseno de x ao quadrado é x à quarta, e aqui o nosso termo que está negativo, ele vai ser h' de x, que vale 1, vezes cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado. Então, se a gente retorna na nossa questão para ver qual alternativa que nos dá essa resposta, é a letra 2x cosseno de x à quarta menos cosseno de x ao quadrado, é a letra C. Com isso a gente já tem a resposta da nossa segunda questão. Pessoal, vamos olhar agora a nossa questão 3. Questão 3 aqui. Bom, os pontos de mínimo local de f de xy é igual a x ao cubo mais 2y à quarta menos 3x mais 64y mais 17 são. Então nessa questão a gente vai ter que estudar as nossas derivadas e também a segunda derivada e a hessiana para saber qual que é o comportamento da função nos nossos candidatos a pontos de máximo e mínimo. Então vamos lá. Dando sequência à nossa resolução, nós vamos agora para a questão 3, que a gente vai ter que estudar os pontos de máximo e mínimo dessa função polinomial de duas variáveis. Então o que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos, a partir dessa função, determinar qual vai ser o vetor gradiente dela, ΔF de xy. E aqui vai ser ΔF, ΔX, ΔF, ΔY. E igualar esse gradiente ao vetor nulo. Em sequência, a gente vai analisar a segunda derivada em relação a x. E a gente quer aqui um ponto de mínimo, então a gente quer essa derivada maior do que zero. Também queremos a nossa matriz hessiana maior do que zero, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos calcular primeiro cada uma das derivadas parciais. ΔF ΔX vale 3x ao quadrado menos 3. E se a gente iguala a zero, nós temos um x1 valendo mais 1 e um x2 valendo menos 1. Calculando a derivada em relação a y, ΔF ΔY, nós vamos ter 8y ao cubo mais 64, nós vamos igualar a zero. Então nosso y aqui vai valer, y ao cubo vai valer menos 64 por 8, y ao cubo menos 8. Nosso y de interesse de um possível ponto extremo, um candidato a ponto de máximo ou mínimo, vai valer menos 2. Então nós temos aqui dois pontos que a gente tem que analisar. É o x igual a 1 e o y menos 2. E o ponto que eu vou chamar de B, x menos 1 e y menos 2. Vamos calcular agora a segunda derivada. Nosso del2f, delx2 vai valer 6x. E para que isso seja maior do que zero,
o nosso x também tem que ser maior do que zero. Então, com isso, a gente já consegue descartar esse ponto B. Mas vamos continuar fazendo a conta, supondo que isso não acontecesse. Nosso del2f, del y2 vai valer, vamos fazer a conta aqui, 24y². Então, para qualquer y negativo ou positivo, isso aqui seria maior do que zero também. Agora, calculando as derivadas cruzadas, del2f, del x, del y, isso aqui dá zero. E a nossa del2f, del y, del x também dá zero. Então, nossa hessiana ia ficar 6. Lembrando aqui o que vai ser a matriz hessiana, ela vai ser del2f, del x2, aqui del2f, del x, del y, del2f, del y, del x, e aqui del2f, del y2. Então, como isso aqui é zero e isso aqui é zero, vai ser só esse produto aqui. Nossa hessiana ia ficar 6x vezes 24y². Então, nosso x teria que ser maior que zero, e para o y isso seria indiferente. Mas a gente já encontrou a resposta, então é esse ponto aqui, 1 menos 2, e vamos ver em qual alternativa a gente tem esse ponto, 1 e menos 2. Para a nossa questão 3, o ponto 1 e menos 2 está na alternativa D, pessoal. Então, com isso a gente consegue já responder mais uma das nossas questões da primeira fase. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa resolução com a questão de número 4, que é uma questão que a gente vai ter que utilizar dois métodos de integração numérica, tá bom? Então, nós vamos ter aqui a função f de x, que é a integral de 0 até 1, de 1 sobre 1 mais x² dx, e vamos ter que calcular essa integral por meio da técnica do método do trapézio, e também por meio do método 1/3 de Simpson. Então, a gente tem que ter essas fórmulas aqui na ponta da língua, porque são questões que frequentemente caem na primeira fase. Então, nós vamos calcular para esse x 1, meio e 1. X igual a 0 e x igual a 1 são as extremidades do intervalo, e a gente vai usar esses dois valores para os dois métodos, e o x igual a meio, ele é um ponto no meio do intervalo, que a gente vai usar para a técnica do 1/3 de Simpson, porque nós precisamos de 3 pontos para utilizar esse método. Para o x igual a 0, a f de x vale 1, para o x igual a meio, ela vale 1 sobre 1 mais 1/4, dá 1 sobre 5/4, então 4/5. E para x igual a 1, f de x vale meio. Quais são as expressões que a gente utiliza para cada um desses métodos? Então, para a técnica do trapézio, eu vou chamar aqui de A1. A estimativa dessa integral vai valer ΔH sobre 2 vezes f de x0 mais f de x final. E para a técnica de 1/3 de Simpson vai ser ΔH sobre 3 vezes f de x0 mais 4 vezes f do x no meio do intervalo mais o f de x final. Se a gente calcula esses valores, o nosso A1 vai valer 1 sobre 2, o nosso ΔH ele é 1, é o intervalo inteiro, o tamanho do intervalo inteiro, vezes f de x0, que é 1, mais meio. Então, o nosso A1 ele vale meio vezes 1 mais meio, isso aqui dá 3 meios, nosso A1 vale 3/4. Calculando o nosso A2, ele vai ser ΔH, que agora ele é meio, porque nós dividimos o intervalo de integração em duas partes, vezes 1/3, vezes f de x0, que é 1, mais 4 vezes o f do x intermediário, que é 4/5, mais o f do x final, que é meio. Então isso aqui vai dar 1/6 vezes, vamos tirar o MMC aqui, vai dar 10 mais 16 vezes 2, 32, mais 5. Então aqui nós temos que o A2, ele vale 10 mais 32, 42 mais 5, 47 sobre 60. Então,
nossa integral calculada por esses dois métodos vale 3/4 e 47 centavos, que é a resposta dessa questão é a letra. Vamos ver aqui, retornar nela. É 3/4 e 47 centavos. Então essa resposta vai ser a letra B, pessoal. Ok? Vamos seguir agora para a questão de número 5, dando uma olhada no enunciado dela, que a gente precisa encontrar qual dessas alternativas tem uma questão, tem uma equação para força, para uma função força, um campo de força, que vai ser conservativo. Vamos lá. Número 5, em que a gente precisa determinar dentre as alternativas, qual dela é um campo conservativo. Então, nós temos que calcular o rotacional de cada uma dessas funções e verificar se ele é igual a zero. Relembrando como que a gente calcula o nosso rotacional, ele é o operador gradiente, vetorial, o campo de forças. Então nós vamos calcular isso como a gente calcula um produto vetorial normal. Nosso operador gradiente ele é del x, del y e del z. Del z. E aqui eu vou falar, para simplificar a expressão, que o nosso campo ele é PQ e R, todos esses aqui são funções de x, y e z. Então, P, Q e R. Dessa forma, o nosso rotacional vai ser representado pela seguinte expressão, pessoal. Na primeira coordenada, nós vamos ter RY, subtraindo QZ. Na segunda, nós vamos ter PZ menos o J menos RX. E na terceira, nós vamos ter o QX menos PY. Quando a gente olha nas alternativas, nós vemos que está tudo em função de x e y. Então, o nosso R, na verdade, ele é zero. E tudo que tiver o del z aqui vai ser zero. Então, nós temos aqui R nas coordenadas x e y do rotacional. E onde não tem R, nós temos a derivada em relação a z. Então, isso aqui vai ser zero. Isso aqui também vai ser tudo zero. Nós temos que ter atenção com esse termo, tá? Então, a gente vai ter que achar uma função tal que o del x seja igual ao del p del y. Então, vamos analisar isso para a primeira equação apresentada. Então, o nosso f ele vai ser, vamos olhar lá na letra A, qual é a expressão que nós temos, para que a gente possa derivar e verificar se isso é igual, se essas derivadas são iguais. Então, a nossa f de xy ela é y cosseno de xy e x cosseno de xy. Transcrevendo a nossa expressão, a nossa f ela é y vezes cosseno de xy e x vezes cosseno de xy. Então, vamos determinar a nossa del x. Essa del q é a segunda coordenada. Então, ela vai ser cosseno de xy mais x vezes y vezes, nós estamos derivando aqui usando a regra da cadeia, vezes menos seno de xy. Então, a nossa del x vai valer cosseno de xy mais menos aqui xy vezes seno de xy. Agora vamos calcular o nosso del p del y, que vai ser a derivada da expressão da primeira coordenada em relação a y. Então, vai ser cosseno de xy mais x vezes a derivada de xy, perdão, aqui é y. A derivada de xy em relação a y é x, vezes a derivada do cosseno. Utilizando a regra da cadeia, nós vamos ter aqui menos seno de xy. Então, esse del p del y
vai ser cosseno de xy menos xy vezes seno de xy. Então, pessoal, nós temos aqui que já para essa primeira alternativa, o nosso QX é igual a PY. Logo, esse campo é conservativo. Então, a nossa resposta dessa questão é a letra A. Pessoal, então, finalizando as nossas resoluções, nós temos que a resposta da questão 1 é a letra C, da questão 2 também é a letra C, da questão 3 a letra D, questão 4 letra B e questão 5 letra A. Pessoal, peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like nesse vídeo e também cliquem no sininho para receber notificações de novas aulas e novos conteúdos que a gente vai postar no canal toda semana, tudo bem? Um grande abraço e bons estudos para vocês!